Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez a gente vai conversar com a nutricionista Vera Núbia Mascarenhas, ela que é especialista no assunto punks, plantas alimentícias não convencionais. E o assunto de hoje são as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Eu, no meu, eu gosto de dizer assim, vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender bem o que são as punks. Então, as punks são aquelas hortaliças tradicionais, né, da nossa infância, que a nossa avó utilizava, que os povos indígenas sempre utilizaram, que os remanescentes de quilombo sempre utilizaram. Então, assim, a população sempre usou essas plantas, né, essas hortaliças. E com o tempo elas foram ficando esquecidas. E, né, algum tempo atrás recebeu esse nome, né, de plantas alimentícias não convencionais, ou PANC, né? Mas eu gosto muito de chamar de outros matos de comer, ou então hortaliças tradicionais. Hortaliças tradicionais, eu aprendi esse nome com o Nuno Madeira, ele chama de hortaliças tradicionais. E eu gosto muito de outros matos de comer, porque tem outras coisas, né, outras possibilidades. E as punk, né, as hortaliças podem ser tanto hortaliças, como pode ser parte de plantas que a gente conhece, que a gente consome, mas que a gente não consome algumas coisas. Por exemplo, a rama da batata doce é uma punk, porque a gente não tem hábito de consumir. A rama da cenoura, da beterraba, o mangará da banana, o palmito da banana, o palmito de várias plantas que a gente não tem costume de consumir, a banana verde. Então, essas são as punk. São hortaliças e também parte de plantas não convencionais que a gente normalmente não consome. É interessante você falar outros matos de comer Eu gosto povo, dessa. a gente vai conversar um pouco sobre a aversão que algumas pessoas têm às punks, mas é interessante porque assim, se você for pensar, as hortaliças que o povo hoje está acostumado a comer, o alface, rúcula, enfim, são matos também, né? São vegetais também. Então, quando você fala assim, outros matos de comer, é muito interessante para mim. Eu gosto disso, eu comecei a escrever, né? Eu estava assim, com muita vontade de escrever sobre isso, né? E aí eu disse que eu queria botar um nome nesse meu material. E aí botei o nome desse material que eu estou escrevendo, Outros Matos de Comer. Porque são outros matos, outras possibilidades, a gente requer um manejo bem diferente, precisa de uma quantidade menor de água, é a água que a natureza mandar. Então, assim, são muito mais resilientes, são muito melhor nutricionalmente. Então, assim, eu acho que são outros matos de comer, outras possibilidades, né? Muito bem. Vendo bem, muitas punks no passado eram utilizadas na nossa alimentação, né? Como você já deu a deixa aí. E existe uma justificativa para que essas plantas tenham caído no desuso? É. Eu vejo duas coisas muito importantes. Uma é que sempre estavam associadas com momentos de seca. Então, naquele momento que as pessoas faltava alimento, as pessoas iam procurar coisas, por exemplo, a banana verde. Eu tenho vários relatos de grupos que me contaram que começaram a comer banana verde em momentos que não tinha de privação de alimento, na seca. Por exemplo, a seca é de 62, aí tem gente que me fala, aí meu pai tinha uma plantação de banana, mas as bananas estavam verdes. E aí nós começamos a comer, fazer mingau, e começamos a utilizar a banana verde e descobrimos que tinha um potencial, né? O godó de banana verde, tem tantas outras coisas. Meu padrasto, ele conta que teve uma seca e a família dele comia o palmito do licuri. Eles abriam, que chama de bró, então eles abriam e aí faziam uma farinha que, segundo ele, era deliciosa. Então, assim, se comia e acabava se descobrindo nesses momentos. E as pessoas criaram muitas receitas, tinha um efó, que é feito de língua de vaca, de taioba. Aí as pessoas deixaram de fazer, porque aí vem a indústria com seus argumentos de praticidade, é,
com toda aquela sedução da facilidade de você ir no supermercado e comprar. E, às vezes, as pessoas elas querem se sentir próximas daquilo que está na televisão, daquilo que diz que é bom, que é moderno, que é sofisticado. Então, comer plantas que estão lá, que não custou nada, né, não é uma coisa sofisticada. Né? Imagine comer uma beldroega, o que é que tem de sofisticação? Agora sim, agora caiu na mão dos chefes, né, dos grandes chefes, e aí beldroega agora virou uma coisa, né, de alta gastronomia. A taioba, você vê nos concursos de alta gastronomia, o uso de taioba, essas coisas que eram, né, relegadas lá às pessoas da roça, elas agora estão chegando nas mesas da alta gastronomia. Pois é. É interessante isso, né? A valorização só vem depois que fica na moda, né? E fica na moda. Ah, O nome punk, depois que virou punk, né? Porque quando a gente falava em hortaliças, ela não tinha tanto espaço. Agora que é punk, né? Já tem espaço chamado de punk, que você entra para consumir punk. Então, assim, isso vai, né? Felizmente, eu acho que é bom. Eu acho que tem uma coisa positiva nisso aí. Mesmo que tenha sido assim. Mas tem que virar na moda. Tem uma coisa assim que é muito clara para mim: a pessoa do campo ela pode até levar isso para vender nas feiras, mas ela não consome. E eu tenho feito uma observação acerca disso, né? Quando eu pergunto às vezes na feira livre, e você consome? A maioria das pessoas não consomem, né? Então ela continua ainda agora, ela vai ficar sofisticada, vai cair na alta gastronomia e vai continuar ficando distante. Então a gente precisa fazer um trabalho acerca disso, né? é. Ô, Núbia, você falou aí sobre a questão da seca e que nos momentos de dificuldade as pessoas recorriam a esse tipo de alimentação com o que hoje são consideradas punks. Me ocorre assim de imaginar que às vezes tem uma impressão de que a mudança de renda ela contribui infelizmente para a má alimentação. A gente teve um tempo até que o presidente Lula, na época, reforçava aquela ideia de que, olha, o meu trabalho é para que as pessoas tenham 3 alimentações, pelo menos, no dia, né? Porque as pessoas viviam numa situação de fome. Depois disso, os estudos mostram que as pessoas melhoraram a renda, né, passaram a se alimentar 3 vezes por dia, e da desnutrição partiu-se para um campo de, infelizmente, né, de obesidade, né? Ou seja, a alimentação aumentou, mas não melhorou. O que se come, infelizmente, não é de qualidade. É mais ou menos isso mesmo. Infelizmente, a renda Isso. direcionada para uma má alimentação. Para uma má alimentação. O que aconteceu? O nosso alimento ele virou commodities, né? Então, as commodities elas têm um objetivo: fazer um alimento de muito baixo custo, né? E com uma venda barato para comprar e barato para produzir. E aí ele deixa de ser um alimento, de ser comida, ele passa a ser só alimento. Então, hoje nós vivemos várias pandemias. A gente tem pandemia de falta de vitamina B12, pandemia de vitamina D, porque quando você olha um panorama mundial, existem carências nutricionais severas. E nos países em desenvolvimento tipo o nosso, né, os países emergentes, olha o que aconteceu. As pessoas passaram a ter acesso à comida, uma comida barata, mas uma comida sem qualidade, uma comida desvitalizada, ultraprocessada, extremamente ultraprocessada já é o extremo, né? Mas eu adoro chamar de extremamente ultraprocessada. E ela é e monótona, porque quando se pensa em commodities, a gente não pode ter variedade. Quando se pensa em commodities, ela vai ter o quê? Pouca variedade, então ela tem monotonia. Então a alimentação fica baseada em milho, soja, arroz. Praticamente esses 3 alimentos. Se a gente esticar um pouquinho, entra o feijão e entra O mais um trigo pouquinho aí. também, né? Hein? O trigo é bem E o presente. trigo, eu esqueci do trigo. E aí a gente tem, desses alimentos, eles são modificados, alguns, e alguns são transgênicos. Então, imagine o que aconteceu com a gente e com o planeta, por conta
dessa, né, mudança no nosso hábito alimentar. Então, passamos a consumir aquilo que está no mercado e não aquilo que está na natureza. E ficamos distantes dos alimentos produzidos pela natureza. E nós precisamos voltar a ter esse contato, porque algumas vitaminas, elas são dependentes do nosso contato com a terra. Olha que coisa doida, né? Muito bem. Quais são os exemplos de punks que foram consumidas assim no passado, mas que hoje já não estão mais no cardápio das famílias do semiárido? Pois é. A beldroega, aqui no semiárido, quando caiu uma gota de água, os campos ficavam, né, tudo verdinho, carregados de beldroega. Então era uma felicidade para as abelhas, uma felicidade para as pessoas que pegavam essas beldroegas para poder fazer receitas, botava na carne, botava no feijão. Então era um hábito mesmo consumir beldroega. A língua de vaca, o Major Gomes, que ela inclusive saía nos galhos de licuri. Então, essas eram, assim, plantas muito comuns no semiárido, que a gente quase não encontra mais, as pessoas já até esqueceram. De vez em quando eu estou, assim, em roda, em grupo de pessoas, aí fala, minha avó fazia bedroega, minha mãe fazia língua de vaca, mas as pessoas pararam praticamente de consumir. Hoje, quase ninguém consome mais. Eu tenho tentado fazer esse resgate aqui no consultório. Então, eu trago, quando alguém fala assim, eu falo, olha, você precisa tomar suco verde. Então, para o suco verde, eu peço para a pessoa botar beldroega. Palma, as pessoas consumiam palma. E aí passou um tempo, as pessoas esqueceram aquele cortadinho de palma. Eu, criança, eu comi muito cortadinho de palma. Eu comi muito fufu de licuri, que hoje todo mundo esqueceu praticamente o licuri. O licuri está voltando agora, mas ele volta com outra roupagem. Às vezes você encontra o licuri com açúcar, algumas coisas que eu acho que está, né, criando um caminho que não é bacana. Essa tendência, né, a pegar, a gourmetizar, às vezes, os alimentos, né? E o licuri é um que a gente pode lembrar, né? Eu, criança, tudo na minha casa fazia um maxixe com leite de licuri, botava na galinha, botava no arroz, aquele arroz vermelho, outra coisa que sumiu, o arroz vermelho, que era aqui da nossa região. Então, muitas coisas foram sumindo assim, né? E elas estão voltando, né? Graças a esses projetos, né? Essas pessoas que são apaixonadas pela natureza e alguns profissionais assim que têm essa responsabilidade, querem esse retorno. Eu tô assim bandeirinha, né? Vamos voltar, porque eu acho que o impacto da forma como a gente está vivendo hoje, como a gente está se alimentando, é muito sério. Então, nós temos que voltar para essa conexão, voltar a se conectar, olhar para o semiárido e falar, nossa, mas aqui tem muita coisa para comer. Eu tenho uma jerca, eu posso olhar para a natureza e ver uma palma, eu posso ver um licuri. Do licuri você pode comer um monte de coisa, tem um monte de possibilidades com o licuri. Tem babaçu aqui por aqui, né? Mais aqui na parte do cerrado. Então, dentro do nosso semiárido, a gente tem um monte de possibilidades, quase todas esquecidas. As pessoas às vezes dão para os animais, né? As galinhas é que lucram comendo beldroegas e as línguas de vaca. Tem um caruru também que eu esqueci, o bredo, é uma das mais esquecidas. O bredo era muito utilizado, muito, muito, muito. Eu tenho assim registros de pessoas que me contavam assim, olha, toda terça-feira minha avó fazia tal receita com bredo. E assim, a gente adorava com leite de licuri, com leite de coco. Ela fazia tipo assim aquele cozido de folha. Então, eu tenho muitas histórias contadas com a lembrança do bredo. E você falou de lembrança agora, e eu estava aqui, enquanto você estava falando sobre o João Gomes, que a gente, aqui na nossa região, eu sou da Jaguarari, né, e lá a gente conhece como João Gomes, o Major Gomes, né? E essa lembrança desses alimentos, elas vêm sempre com uma memória afetiva muito interessante, né? Por exemplo, o João Gomes eu lembro muito da Semana Santa, quando uma tia minha preparava o João Gomes, né, que colhia ali das chuvas que teve ali bem pertinho, no início de março, coisa e tal. E ela colhia o João Gomes e fazia um refogado de João Gomes e distribuía ali na rua
né, para as pessoas, e tinha sempre uma troca, né? Vai um peixe, volta um João Gomes, um vatapá vai para lá, outro lugar vai um doce. Enfim, tinha sempre aquelas trocas. Essa comida tem sempre uma ligação com uma memória afetiva bem bacana, né, Venda Nubia? Tem, tem. Olha, minha mãe fazia uma machichada com leite de licuri. Eu ontem à noite eu estava lembrando disso, assim, nossa, ela não ela fazia especialmente para um filho. Cada filho tinha meio que uma receita específica. E aí um dos meus irmãos gostava muito. E aí minha mãe fazia essa receita. Então ela usava o licuri, ela descia às vezes, procurava o licuri, preparava e fazia. Era muito saboroso, era muito saboroso. E aí, com o tempo, essas coisas ficam na nossa memória afetiva, mas a gente quase não tem mais contato com isso no dia a dia, só se a gente quiser resgatar, né? Ressignificar essa nossa alimentação. E essa é a proposta, né? Eu, no meu trabalho, eu quero fazer isso agora para até o dia de morrer, né? O tempo todo, trazer essas memórias, falar sobre isso, questionar as pessoas por que elas não usam mais, né? Outro dia eu entrevistei uma senhora e ela me contou que ela fazia isso, né? Que ela usava muito a língua de vaca, ela disse que fazia o caruru, que ela não usava o quiabo, ela só fazia o caruru com a língua de vaca. Então ela preparava o vatapá e fazia, disse que as pessoas adoravam o caruru dela. E aí com o tempo ela passou a fazer com quiabo. Só que ela não recebia os elogios que ela recebia no tempo da língua de vaca. Aí eu falei para ela, vamos voltar a fazer esse negócio com língua de vaca. E aí eu nunca mais falei com ela, mas assim, quando eu tiver um encontro, eu quero saber se ela já fez esse caruru com língua de vaca. Venda Nubia, você, na primeira parte da nossa conversa, você falou sobre plantas como o bredo, João Gomes, né? São plantas muito resistentes, plantas que são, ou se não são da caatinga, elas são muito adaptadas, porque um pouquinho de chuva elas já brotam ali, são ramos que logo, logo, como você disse, as primeiras a aparecerem na chuva, né? Então, são plantas que tem um valor nutricional interessante e que também tem uma adaptação legal, né? A nossa Terra é um ser vivo, né? A Terra, o planeta Terra é um ser vivo. Então, tudo que está aqui tem uma conexão, tem um porquê. Então, nós precisamos muito de ômega 3 e nós aprendemos que a ômega 3 tem no olho do peixe, nos olhos do peixe que vivem no mar, nas águas frias. E aí, olha o que a natureza faz dentro do seu planejamento. Ela coloca ômega 3 na beldroega, lá no semiárido, nasce espontaneamente, porque nós precisamos de ômega 3, precisamos de muito ômega 3. Tem magnésio, nós precisamos de magnésio. Tem zinco numa quantidade grande, tem ferro, tem fósforo, tem proteína. A única coisa que não tem muito na beldroega é caloria e muita gordura. Mas em termos nutricionais, ela é riquíssima. Quando você olha para a língua de vaca também, ela é riquíssima em nutrientes. Ela tem zinco, tem ferro, tem fósforo, tem cálcio. Essas folhas, elas são muito ricas em cálcio. Elas têm muito nutrientes. Você olha para um caruru, caruru é uma fonte de zinco inacreditável. Tanto que a bromatologia toda hora está repetindo os estudos feitos com o caruru, né, que é o bredo, porque ele é riquíssimo em zinco. Então, assim, a gente conhece poucos nutrientes, poucos alimentos na natureza que tem uma quantidade, um teor de zinco tão forte, principalmente a nível de planta, né, de vegetal. Quer ver outra coisa incrível? É a Ora Pronobis com sua riqueza em proteínas e que dá aqui no semiárido de uma forma, você planta uma estacazinha de Ora Pronobis, quando você olha, você tem uma quantidade enorme. E ela é uma fonte de proteína. Entre 26 a 30 você pode encontrar, imagine, em 100 gramas de Ora Pronobis, você pode ter 26 a 28% de proteína. Imagine o que é isso para um alimento vegetal, né? E de boa qualidade. Então, é uma riqueza poder colocar, você trazer para a sua alimentação. A palma é riquíssima. Além, eu não vou nem falar dos efeitos anti-inflamatórios, a quantidade de bioflavonoides que tem nessas coisas. Eu prescrevia, palma em miligramas, né?
às vezes para as pessoas chegavam aqui com edema, pessoas que têm problema de diabetes, então eu prescrevia, chamar o Puntia ficus indica, para você prescrever, então você bota 200 miligramas. Gente, hoje eu não faço mais isso, eu mando as pessoas procurar a palma. Palma, até dentro de casa você consegue plantar, porque ela é de uma resistência que eu nunca vi. Eu tenho palma plantada aqui em casa, né? Porque na hora que eu quero botar um pouquinho no meu suco verde, eu vou lá e tiro um pedacinho e dá para aproveitar. Então é impressionante, eu sou apaixonada, apaixonada. Você vai andando na rua, nas calçadas, e você vai vendo ali saindo ó, um pé de língua de vaca, um pé de breda, a natureza dizendo, olha aqui, ó, mostrando para a gente ali tantas possibilidades de alimento, tantas possibilidades. Muito bem. E é uma riqueza, uma diversidade à nossa disposição, adaptada ou natural daqui, que, como você disse, nasce espontâneo, então está à nossa disposição. Diversidade é a palavra, diversidade. Porque a monotonia Sim. alimentar vai acabar com a nossa raça. Nós vamos... Porque a monotonia, ela faz com que a gente não cuide do todo. Você acaba ficando viciado em um tipo só de alimento e aí você começa a colonizar determinados tipos de bactérias no seu corpo. Então, quando você diversifica, você também diversifica seu microbioma, a sua microbiota intestinal. Muito bom. Ô, Veranúbia, a gente, para se acostumar com algo ruim, é relativamente muito fácil, porque tem a indústria aí fazendo as propagandas, a televisão, as mídias de maneira geral, nos convencendo que a gente precisa consumir tal coisa que nem é boa, mas que eles nos fazem acreditar que é bom, né? Agora, para consumir as punks, algumas pessoas têm muita resistência, a gente já fez trabalho nas comunidades sobre isso e a gente percebe certa resistência das pessoas. Como é que a gente faz para auxiliar, melhorar essa receptividade, essa recepção das punks no cardápio das pessoas? Eu acho que nós humanos gostamos muito de entender o que é a funcionalidade das coisas, né? Então, quando você diz para uma pessoa que aquele alimento ele pode melhorar a sua saúde, melhorar a sua capacidade respiratória, melhorar o funcionamento do seu intestino, isso aí a gente já consegue muita coisa. Mas quando a gente diz que é gostoso e que você pode, por exemplo, preparar... Ontem eu fiz um pão de abóbora, eu fiz uma live, né? Eu fiz um pão de abóbora, e aí fiz com leite de licuri, só usando basicamente coisas daqui da região e tal, que esse era o objetivo. Eu recebi tanta mensagem dizendo assim, já fiz, vou fazer, nossa, onde é que tem um licuri? Gente, eu passei aqui até meia-noite respondendo. Isso é incrível, porque você mostra que é possível fazer uma coisa bonita, uma coisa gostosa. Então, eu acho que é trazer para a prática. Quando fizer um encontro com a comunidade, faz uma coisa prática. Vamos fazer uma receita que é da memória afetiva, substituindo, por exemplo, ontem eu fiz uma salada super linda, com talo de beldroega, com a beldroega. Aí eu botei coisas que é da memória afetiva, cebola roxa, eu coloquei folhinhas, né, de manjericão. Quando você olha, tá aquela coisa linda, e lá dentro dá um pouquinho de beldroega. Aí quando a pessoa come a beldroega, ela é a mais saborosa da receita, porque a beldroega ela é levemente ácida, ela tem um sabor adstringente, assim, muito saboroso. Ela tem um sabor muito peculiar, assim. Aquele sabor é da beldroega, você não confunde com absolutamente nada. E aí você já conquista a pessoa. E a pessoa começa a botar aquilo na vida. Aqui na feira você não tinha nada de punk. Agora você chega, você encontra uma taioba, você encontra beldroega, você encontra língua de vaca, você encontra bertalha. Se você encomendar outra breda, outras coisas, chega também. Quer ver uma coisa que a gente usava muito e que paramos de usar? O mastruz. Né? Se usava muito. Mastruz é incrível na gastronomia e na nossa saúde, porque ele é muito bom para o pulmão. Ele é um anti-inflamatório incrível. Você faz uma pastinha e bota uma folhinha de mastruz, nossa, ela dá um toque. Se você desidratar a folha do mastruz e fazer o pozinho seco para jogar em cima assim, de um alimento, de um leite de licuri quente, você não acredita o que é que isso faz.
Então, é trazer essa memória, sabe? Trazer essa gastronomia. Eu acho que a gente vai conseguir fazer esse resgate. Eu acho que não vai ser agora, mas a gente vai conseguir. Porque eu acho que as pessoas estão mais abertas agora para o consumo dessas novas possibilidades de outros matos de comer. Você falou do mastruz. Eu lembro muito bem quando era pequeno. Minha mãe sempre dava um mastruz quando a gente tinha qualquer problema, bateu, arranhou, coisa e tal, começou tinha possibilidade de inflamar, então tinha o uso do mastruz em cima do ferimento ali, e tinha também o uso do mastruz sendo ingerido, que servia também, inclusive, para o tratamento de inverno, né, que Isso! as nossas famílias utilizavam. É isso mesmo, o mastruz serve para tudo isso? Isso! O mastruz é incrível. Olha, eu lembro que minha mãe, na roça, quando as cabras se machucavam, se feriam, a galinha, minha mãe colava tudo com o mastruz. Eu lembro ela machucando o mastruz. Eu sou capaz de parar aqui e sentir o cheiro, ela machucando e fazendo aqueles emplastos com mastruz. Então, assim, na roça a gente não tinha acesso a remédio, a médico. Nós nos tratávamos com essa coisa. Tinha oxiuro, semente de abóbora. Minha mãe torrava semente de abóbora, misturava com mastruz e dava de manhã cedo. Não ficava nada, né? Então, assim, nós tínhamos isso, mas aí vem uma indústria que diz que isso não é legal, que você pode se intoxicar, que você pode se envenenar com remédio da farmácia, mas você não pode ter um efeito colateral de absolutamente mais nada que não seja do remédio. Então, quando a gente se conecta com esses remédios da natureza, cara, a gente não consegue mais tomar outro remédio. Eu não tomo há 34 anos, eu não tomo remédio de farmácia. A dor de cabeça, eu vou ver se é falta de água, se eu estou com alguma preocupação. Geralmente é falta de água. Se eu estou com alguma preocupação, se eu não me alimentei direito, resolvo corrigindo sono. Então, eu vou corrigir aquilo. Então, teve uma coisa na perna, vou ver quanto eu tomei de magnésio no dia seguinte, como é que está meu cálcio, o que é que eu consumi. Então, assim, nós fomos desaprendendo, né? Nos deseducando quanto ao nosso corpo, a essa autonomia, para entregar tudo isso à indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica manipula as universidades e o médico ele fica detentor da nossa vida, da nossa saúde. E aí nós acabamos perdendo essa autonomia de entender, eu estou gripado, eu não vou tomar antibiótico, porque vírus não tem nada a ver com antibiótico, entendeu? Então as pessoas, se tem uma gripezinha, aquelas gripezinhas mesmo que a gente tem no dia a dia, resfriados, tem pessoas que vão lá e tomam antibiótico, porque acham que não pode adoecer. E nós temos que adoecer, nós temos que entrar em contato também com a doença, né? E fazer com que as defesas do nosso corpo se resolvam, né? Nos cure. E para isso a gente precisa estar sempre bem nutrido e bem alimentado. Muito bem. Você já falou aí de algumas plantas e dos benefícios que elas podem trazer à saúde. Falou, por exemplo, da semente de abóbora, falou do mastruz, falou também do bredo. O Major Gomes, o João Gomes, como a gente conhece, ele serve para quê? O que é que ele tem de riqueza ali que pode nos ofertar? Uhum. Uma quantidade enorme de fibras que vai ajudar teu intestino a funcionar bem, tá? Ele tem vitamina C, as folhas verdes elas são ricas em vitamina C e vitamina A. Tem ferro, o Major Gomes tem ferro, fósforo e magnésio. Então, você ali, no dia você fez um EFO com o Major Gomes, que fica uma delícia, você já se suplementou bastante, né, de várias vitaminas e minerais, e tem um pouco de proteína também. Então, é uma riqueza. E se você associar com a cúrcuma, associar com leite vegetal, nossa, você tem um prato completo. Você tem ali proteína, vitaminas e minerais. Então, é uma riqueza. E aí isso ajuda muito o intestino a funcionar, porque ele tem uma mucilagem que ajuda nessa lubrificação, né? É bom para o estômago, é bom para o intestino. Então, é uma riqueza. Não, eu ia lembrar, não esquecer de falar dessa, que eu gosto muito, que é o mangará da banana verde, que é aquele coração da banana. Gente, aquele é um remédio maravilhoso. Tanto pode ser alimento, cheio de nutrientes,
Eu trabalhei com a comunidade que nós preparávamos todas as terças-feiras xarope de mangará de banana para tosse, para anemia. Isso cresceu tanto que acabou virando uma loja, né, no Pelourinho, que chamava Botica da Terra. Então, eu trabalhei com essas mulheres, nós trabalhávamos na fabricação desse xarope. Depois eu saí do projeto, e esse projeto continuou crescendo, foi em Salvador. E eram incríveis os resultados que a gente tinha com o uso desse xarope. Então, misturávamos o mangará, beterraba e muitas folhas verdes, essas punks que a gente está falando aqui agora. Então, fazia aquele xarope, né, com rapadura, e aí botávamos nos vidrinhos e passava para a comunidade. Na roça, você tem um corte, experimenta, corta o mangará e coloca em cima do corte, ele estanca na hora. Então, a natureza, ela grita de tantas possibilidades para a gente. Qualquer lugar que você olhar, e assim, dizem os cientistas, e eu acredito nos cientistas, que vem umas pandemias aí pela frente piores do que essa agora, né? E que está muito relacionada com o aquecimento global, né? E que vai faltar, e que a gente vai ter muita dificuldade com alimentos. Então, eu acho que não tem momento melhor para a gente começar a entender todas as possibilidades que a natureza tem para a gente. Porque, caso aconteça, a gente passe a ter dificuldade, a gente pode produzir nosso alimento em casa, pegar sementes e botar para brotar e comer os brotos. E aí você garante, né? Você pode brotar chia, brotar coentro, brotar semente de qualquer planta que você tiver em casa, né? Você pode começar a guardar a semente para poder comer os brotos, é uma alternativa. Então, a gente precisa começar a fazer essas coisas no dia a dia, porque caso venha alguma pandemia pior do que essa, nós estejamos preparados. Então, nós sempre temos que ficar apagando incêndios e correndo atrás, né, de resolver problemas. Eu acho que a gente tem que mudar essa nossa forma de viver. O planeta não nos aguenta mais. E você que está assistindo esse bate-papo, ele não termina aqui, viu? Tem mais um vídeo com a Vera Núbia Mascarenhas, onde inclusive ela apresenta para nós uma receita prática simples para fazer com as punks. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.